eu sou a Lu e hoje preparei para nossa aula uma abóbora verde, cabotiá, e um tacho de cobre. Aqui nós temos o risco e nós vamos começar aqui pelo tacho. Eu vou pegar um pincel número 10, tá? Tem bastante cerda, tá? Nós vamos usar uma sequência de amarelo ouro, caramelo, cerâmica e sépia. Vamos começar aqui por dentro. Sempre que você pega um pincel, você deve hidratar ele, tá? Coloca na água, mexe um pouquinho na água, que fica mais fácil trabalhar. Vou começar por essa área aqui, ó, que vai ser uma área mais clara, uma área de luz. Então, eu vou colocar amarelo ouro dentro desse espaço aqui. Pronto, coloquei o amarelo. Agora, em seguida, eu vou trabalhar com o caramelo. Não pode demorar muito, tá? Porque senão a tinta de baixo vai secar e você não vai ter a junção das duas cores. Passar por cima desse rebite aqui, depois a gente faz. Ó, um espaço do caramelo. Você viu que aqui no meio tá ficando até meio manchadinho? Não faz mal. É assim mesmo, a gente vai colocando mesmo uma cor por cima da outra. Cantinho, vou chegar aqui com o caramelo e vou sujar aqui, ó. Inclusive, eu já vou passar por cima dessa dobrinha aqui também, já vou pintando ela também. Fica mais fácil. Não chegue com o caramelo certinho aqui. E se você chegar, se quiser fazer assim, ó, caramelo bem certinho, você deve passar o caramelo pro lado de cá. Porque essa alça tá na frente, então não pode interferir na cor da coisa do fundo ali. Ó, agora eu já vou pro cerâmica. E o cerâmica, ele vai subir um pouco sobre o caramelo. Também a gente vai trabalhando assim, ó, na volta. Vou chegar até na linha, na primeira linha. Mas deixa assim, ó, meio manchado, tá? Não deixa aquela coisa muito lisinha, muito misturadinha, não. Deixa assim. Um pouquinho mais aqui. E agora, vou terminar o espaço com o sépia. O sépia já é um pouquinho menos. A maior parte do espaço, o sépia vai estar em cima do cerâmica. Ele não deve invadir o amarelo de jeito nenhum. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Só para continuar aqui nessa linha. Toda essa área aqui, coloca um pouquinho do sépia e dá uma puxadinha assim pra dentro. E o lado de cá já vai ficar preenchido também. Ó, de vez em quando eu pego um pouquinho do cerâmica pra misturar com o sépia. Pronto, acho que tá bom. Já com um pouquinho do sépia, vou pegar, ó, vou tirar aqui, ó, tirar o excesso no pratinho e pego só um pouquinho. Você tá vendo a linha aqui? Então, essa linha eu vou reforçar com um pouquinho do sépia na parte de baixo. Aqui no meio, eu vou colocar um pouquinho do cerâmica. Aqui, ó, você tá vendo que a gente perde o risco, a gente nem enxerga
Então, eu vou fazer, ao invés de colocar o sépia, porque vai ficar muito escuro, já tá escuro, eu vou pegar um pouquinho do amarelo com o caramelo. Vai ficar uma tonalidade mais clara e eu vou continuar, ó. Marquei a beiradinha aqui. Depois a gente vai iluminar isso daqui ainda, tá? E do lado de cá também. Você viu que o tamanho do pincel, meu pincel tá paradinho. Então, eu só continuo. E minha mão ficou por cima. Olha. Já marquei a beiradinha. Essa parte aqui de baixo, aqui nós temos 2 folhas e aqui temos a linha que termina o tacho. Então, essa área toda eu vou fazer da mesma forma. Eu vou começar com o amarelo ouro, aí vou passando pro caramelo e depois o cerâmica e termino com o sépia. Depois eu mostro pra você o acabamento. Olha, já coloquei aqui as mesmas cores, tá? Na sequência. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia, que eu vou fazer aqui umas sombras. Um pouquinho do sépia. E vou pegar um pouquinho do cerâmica junto. Dei uma misturadinha, tá? E agora eu vou colocar bem aqui, ó, nessa área. Um pouquinho de sombra. Assim, mais compridinha. Vou colocar um pouquinho aqui também. Aqui, ó, você viu que nós temos o tacho, ele é arredondado do lado, ele não é reto. Então, essas linhas aqui, ó, a gente não pode deixar retas. Eu vou colocar aqui uma sombra arredondando, ó. Um pouquinho mais de sépia para ficar mais forte. Ó, assim, ó, uma mancha. Arredondando. E atrás desse lugar aqui onde vai o rebite, eu vou deixar um pouquinho mais escurinho dos dois. Assim. Agora, eu vou lavar bem o meu pincel. Eu vou pegar o branco e nós vamos fazer uma luz. Ó, peguei uma pincelada. Eu vou colocar bem aqui no meio da área amarela. Eu vou crescer um pouquinho assim e vou dar uma, ó. São pinceladas, não tem como dizer faça assim ou faça assim. Você tem que olhar e você vai ver aqui. Coloquei bem exatamente no meio, em cima do amarelo. Agora, um pouquinho menos, eu vou colocar uma aqui e vou colocar uma outra aqui. Essa daqui, eu só vou dar umas, ó, em cima do amarelo. Fiz assim. E essa daqui também, ó, um pouquinho de luz aqui. Pronto. E agora, essa área, principalmente essa aqui, vou pegar um pouquinho do branco e eu vou colocar um pouquinho do branco aqui, ó, na bordinha. Essa área aqui tá recebendo mais luz. Por aqui, vai limpando o pincel. Então, sempre que você vai começar, comece aqui. E à medida que vai para os lados, vai só limpando o teu pincel. Aqui em cima, nós vamos iluminar do mesmo jeito. Pega um pouquinho de branco no pincel e bem aqui, ó. Não precisa fazer aquela linha perfeita, reta. Ó, agora vem limpando o pincel. Como a gente já tem um amarelo ali, vai ficar meio marfim. Aqui pra cá também. Limpando o pincel. Você viu que ele marca a borda, mas não fica aquele brancão. Por um pouquinho mais aqui. Aqui tem que ficar bem clarinho. É o brilho.
e um pouquinho mais aqui. Se você achar que o teu tacho tá muito escuro, você pode voltar com um pouquinho do amarelo, se você invadiu muito essa área. Olha, pegue do amarelo e vai levando assim, ó, pra cima do caramelo. Isso vai dar uma clareada. Ó. Às vezes a gente vai misturando e se empolga, só quando seca é que a gente percebe. Aí, terminou o amarelo. Aqui, por exemplo, ó, terminei o amarelo, eu não posso entrar muito com esse amarelo. Aí, eu pego o cerâmica para continuar, na mesma sequência. Fica até legal, assim, ó, esses batidinhos. Porque esses tachos, geralmente, eles não são muito lisinhos. Aquele que já tem uso, ele fica meio batido. Não se esqueça que aqui nunca você pode fazer reto, você tem que trabalhar nesse sentido, ó, arredondado. Essa alcinha, agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um número 6, aparado. Eu vou encher essa partezinha aqui de amarelo ouro, vou fazer um pedacinho aqui para você ver, depois eu faço e você acompanha. Seguido de caramelo. Vou fazer toda a parte. Olha, aqui embaixo eu vou passar o caramelo só desse lado de trás. E agora eu já vou direto com o sépia. Só com um pouquinho de tinta, eu vou passar bem aqui, ó, no contorno. Eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Vou fazer aqui por fora. E vou fazer aqui por dentro. Aqui, o pincel tem que estar voltado para lá. E aqui, você não pode fazer assim, porque vai sujar para trás. Então, você tem que virar o pincel com a tinta para cá. Aí, você trabalha com a mão assim, para o pincel ficar mais de pezinho. Nessa área aqui, ó, por trás é escuro. Eu vou colocar, vou iluminar um pouquinho com o branco, essa parte aqui, ó, do meio. Aqui não tanto, mas aqui. Esse pedacinho aqui vai ficar mais clarinho. Assim. Vou pegar um pincel número 4, menorzinho, para fazer aqui o rebite. Eu vou fazer a outra alça do mesmo jeito. Agora, você vai olhar no teu risco e vai ver a altura que tá aqui o rebite e vai colocar duas bolinhas. Que tem que ser mais ou menos do tamanho dessa do meio do lado de cá. Se não aparecer muito, você pode pegar um pouquinho do caramelo e fazer uma luz. Aqui, ó, por exemplo, que tá bem escuro. Aí, fiz uma luz ali só pra aparecer. Essa parte tá boa, pronta. Agora, nós vamos fazer as folhas da abóbora do lado esquerdo. A folha da abóbora, ela às vezes fica do tamanho da abóbora, às vezes até maior. Mas à medida que vai para a pontinha do ramo, vai ficando menorzinha. E ela é parecida com uma folha de parreira, só que ela é mais arredondada. Eu vou fazer aqui uma folha meio queimada. Embora as folhas menores, elas fiquem mais verdinhas. Mas eu vou usar um amarelo ouro, um pouquinho do caramelo.
E vou complementar com o verde oliva. O verde oliva é uma cor que combina, ele se mistura muito bem com outros tons e fica sempre bonito. Com vermelho, com rosa, com tons de amarelo, ele sempre vai ficar uma cor bonita. O importante é você não deixar, por exemplo, aqui eu tenho amarelo, caramelo e oliva. Não deixe divisão entre as cores. Mescle bem, misture bem uma cor com a outra, embora aqui, olha, tem o verde oliva puro. E aqui tem o amarelo com caramelo quase puro também. E para iluminar, eu vou usar o marfim. Eu vou usar aquele método que eu gosto de fazer, que sempre dá certo. Olha, passei a linha, né? Coloquei o marfim e puxei para esse lado. Agora, eu não puxo para cá de novo. Eu venho com a tinta, o marfim, na borda oposta e venho puxando. Se aqui puxei para fora, aqui vou puxar, ó, sempre vai fazer isso aqui. Sempre vai ficar em sentido de V. Dá uma iluminada. E vai ter esse acabamento, olha. É uma folha meio envelhecida já. E aqui, com o pincel zero e o sépia, eu vou fazer, ó, um acabamento no centro. Eu vou puxar algumas ranhuras pra cá e vou fazer aqui, ó. Eu gosto de fazer assim um meio, não é um contorno, é um semi-contorno, porque eu não vou passar a tinta certinho em todo o ladinho. Eu faço meio que umas ranhuras mesmo, olha. Se você não gosta, se você tem dificuldade, não precisa fazer. É uma sugestão o trabalho que eu faço, sempre. Você pode modificar, você pode criar em cima, você pode fazer da forma que melhor te interessar. Vou fazer a outra folha que tá aqui atrás da abóbora da mesma forma. E esse risco aqui, eu vou fazer com o verde oliva, com o pincel zero, só que eu vou deixar ele mais grosso. Não vou fazer aquele risquinho de pincel zero fininho. Essas gavinhas da abóbora, elas não são tão delicadas. E depois, onde tá cruzando, eu ponho um pouquinho de luz de marfim. Olha, dá uma iluminada. Mas não deixe só ali. Coloque ali e depois puxe um pouquinho para os lados. Inclusive, aqui dentro também, ó. Às vezes eu ponho assim, do lado do escuro, que aqui foi usado sépia, eu gosto de pôr um risquinho de luz. Vou fazer a outra folha. Pronto, ó, terminei esta folha da mesma forma que aquela. Fiz o acabamento, agora nós vamos pro outro lado fazer as outras folhinhas. Essas folhinhas aqui, quero fazer um pouquinho mais verdes. Então, eu vou usar o verde oliva e o verde pistache. Vou fazer essa daqui que tá do meio, depois essas outras duas vão ser iguais. Vou usar o verde pistache aqui, ó, nesse lugar que vai ficar, digamos, mais claro, mais luz. E vou terminar de preencher com verde oliva, que é a base da folha que a gente tá usando. Vou dar uma pinceladinha de amarelo ouro aqui, só para ficar um pouquinho mais claro. E agora eu vou iluminar com o marfim também. Coloco a tinta no meio, vou puxar pro lado direito. Coloco ali
do lado esquerdo e puxo pro lado direito também. Ó. Procura deixar essa ranhura que o pincel faz. Quando você passa o pincel, ele arranha. Deixe esse excessozinho de tinta, deixa esse pouquinho ali. O acabamento vou fazer com o zero, da mesma forma com o sépia. E vou pintar essas outras duas agora. Olha, terminei, não coloquei caramelo aqui. Já fiz aqui também essa gavinha. Encerramos a aula de hoje. Continuamos na próxima aula. Encerramos por hoje. Vocês vão adiantando que na próxima aula nós terminamos. E esse risco você encontra disponível na minha página www.somalupinturas.com.br.